noite a todos. Boa noite. Jesus nos convidou a sermos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Certamente que, levado ao pé da letra, não faz sentido nenhum isso, né? Como que nós podemos ser tão perfeitos quanto Deus? Né? Sequer temos uma bondade grandiosa. Sequer somos um pedaço ainda de perfeição. Sequer somos um mínimo de misericórdia. Estamos entre a cruz e a espada todo dia, né? Uma hora estamos bem, outra hora temos uma recaída. Como qualquer ser humano, tropeçamos, falamos bobagem, fazemos coisas erradas, nos arrependemos, voltamos, corrigimos. Então, realmente, levado ao pé da letra, não faz sentido que Jesus nos convida a sermos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Mas somos perfectíveis. Podemos aprender o que quisermos aprender. Tem coisas que são rápidas, tem coisas que demoram muito, mas muito mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a certeza é uma só, podemos aprender. E a coisa é tão bacana que, se não der para fazer numa encarnação, você tem infinitas encarnações para continuar tentando até conseguir. Então, por aí nós vamos começar a compreender que Jesus tinha razão. Podemos ser perfeitos. Podemos não nos igualar ao Pai Celestial, obviamente, mas podemos chegar muito perto dele, né? Outra coisa que a espiritualidade e Kardec também nos faz reflexionar é o seguinte: o que nos torna cada vez melhores? O exercício do amor. Não importa quanto nós vamos conseguir fazer esse exercício, mas o exercício do amor nos torna cada vez melhores. É uma situação tal que, quando você dá um passo adiante na direção do amor, você vê os benefícios e não quer mais voltar atrás. Você vai querer dar outro passo em direção ao amor de novo. E depois outro, e depois outro. São conquistas, né, tão importantes que realmente não dá vontade, não tem como a gente voltar atrás. Ah, mas e se acontecer algo terrível, uma dor imensa, uma catástrofe, uma crueldade imensa contra? Mesmo assim, você não vai perder o que você já conquistou até ali. Toda conquista, em nome do amor, não se perde, de jeito nenhum. Então, Kardec nos diz o seguinte: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Começa por aí. Aí a gente se pergunta, né? Será que nós ainda temos coragem de fazer igual muitos têm feito por aí? Será que nós temos coragem de ver alguém caído e chegar lá e ainda chutar a pessoa? Será que temos essa coragem? Será que, quando alguém está realmente passando fome, nós conseguimos ficar completamente alheio à necessidade dele? Ou dói o coração? Dá vontade de fazer alguma coisa para ajudar? Será, nos dias atuais aqui nesse país, né? É muito fácil isso. Será que, se tivermos a oportunidade de conseguir um cargo público, será que a nossa prioridade vai ser colocar a mão aonde não deve? O dinheiro é público, não tem dono, todo mundo bota a mão, também vou botar. Será que a gente tem essa coragem? Botar na nossa mente: eu vou tentar conseguir o cargo até conseguir, porque eu quero a minha vez de botar a mão no que não é meu? Será que a gente tem essa coragem? Ou será que nós estamos, de tudo isso aí, nós estamos trabalhando para fazer melhor? Vejo o sujeito passar fome,
e quero fazer alguma coisa. Eu vou lá e faço o que der para fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Será que o sujeito que está caído, eu vou chutar ele? Ou vou, pelo menos, tentar dar a mão para ele levantar? Pelo menos isso. Né? Então, essa transformação moral que Kardec diz, né, que é por ali que se reconhece, o primeiro passo para se reconhecer o verdadeiro espírito, eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui, né, chutaria, botaria a mão no que não é seu. Eu tenho certeza. Ignoraria completamente a fome do outro, a dificuldade do outro. Eu tenho certeza. Porque no mínimo dói. Você sente que dói. Às vezes a gente está numa situação de correria, não presta auxílio. Acontece com qualquer um. Qualquer um. Às vezes você está num momento que você realmente está de pés e mãos atados. Você não vai fazer nada. Acontece com qualquer um. Às vezes você está realmente desprovido de qualquer recurso ali material para parar e ajudar. Acontece. Mas a gente sente. Sente que deveria ter feito. Que poderia ter feito algo. Então ali nós vamos começar então a entender que essa transformação moral não é algo grandioso de uma hora para outra para ser conquistado. Seria ótimo, né, se tivéssemos essa condição não só financeira, mas de tempo, mais de, né, uma doação natural para estar fazendo tudo o que é necessário fazer para o bem geral ao nosso redor. Seria ótimo. Mas não conquistamos esse momento ainda. Não chegamos lá. Isso é uma caminhada muito longa, muito difícil. Depois Kardec complementa dizendo, né, que também a gente pode observar o esforço que faz para domar suas más inclinações. Certo? Todo mundo está botando a mão no que não é seu. Fácil. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não dá nada para ninguém, também não vai dar para mim. Mas aí a gente... Não foi essa educação que eu recebi. Não é esse o ideal de vida que eu escolhi para mim, então eu não vou fazer isso. Não vou brigar, não vou, né, arrumar problema com quem faz. Isso aí é de cada um. Né? Todos vão ser responsabilizados, se não for aqui no plano terreno, vai ser no plano espiritual. Então é livre-arbítrio de cada um. Tá? Se eu puder fazer alguma coisa para evitar, também está na conta da transformação moral. Né? Se eu posso fazer alguma coisa para evitar, eu vou procurar fazer. Mas e o medo de se envolver? Né? Pode dar morte. Pode dar uma repressão aí contra a família, contra os amigos mais íntimos. Pode acontecer uma tragédia na sua vida. Aí vem a questão da omissão. Uma outra prova para a gente passar. Tudo bem, então eu vou ficar quieto, fingir que não vi, que não sei de nada. Problema de quem fizer. Tá? Certamente que omissão é aquele momento em que muitas das vezes a gente salva a nossa pele. Né? Você se omite e salva a tua pele naquele momento ali. Talvez seja muito justo. Só que não é tão justo assim, porque sempre que a gente se omite, o mal está ganhando força. Quem está fazendo errado vai continuar fazendo. E você está colaborando. Né? Então, esse esforço de domar as más inclinações envolve também o domínio, né, o controle dessa omissão. Mas tudo isso é muito complicado. Né? Tudo isso é muito complicado. Na prática, vir aqui falar sobre isso é mole. Falar é fácil demais. Para viver as experiências da maneira como tem que ser vivida, aí é complicado. Né? Todos nós sabemos disso. Isso não é novidade para ninguém. Certo? Então, Como proceder? Né? As dicas
são sempre dadas pela espiritualidade. Kardec também deu, né? Jesus também deu as dicas. Enquanto nós não temos condições, estamos num meio muito difícil, né? Não temos condições ainda de fazer as coisas como deveriam ser feitas, para salvar inclusive a nossa pele, mas podemos exercitar pelas beiradas, né? Então, o esforço para ser uma pessoa de bem é a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora. Você não precisa esperar estar diante de uma situação altamente complexa para você agir no bem. Você vai agir no bem em qualquer lugar, em qualquer situação. O importante é não perder a oportunidade. Então, qualquer lugar, qualquer situação, a gente tem a oportunidade de agir no bem. É só prestar atenção no que está acontecendo, no que pode ser feito, né? O ato de nós convivermos bem, perdoar as ofensas, os agressores, as injúrias, a gente diz também que não é muito fácil, mas isso aí está disponível para a gente fazer em todo lugar. Todo lugar tem alguma situação acontecendo que a gente não gosta, que pode nos chocar, que pode nos ofender. Todo lugar tem. Não adianta a gente dizer que não, porque tem, né? Porque a convivência nesse planeta é um negócio complicado. Tem espírito de tudo quanto é nível evolutivo, tá? Tem uma quantidade imensa aí de encarnados e desencarnados que acha que fazer coisas erradas, na rebeldia, na revolta, é natural e ele tem o direito de fazer a hora que ele quiser. E você está ali, de vez em quando, se confrontando com uma situação dessa, né? Você vai fazer uma compra aí num lugar qualquer, vira e mexe, o pessoal dá uma rasteira na gente, querendo ou não, acabam dando. Se a gente ficar nervoso, irritado, briga, não tem jeito, tá? A pessoa cobra mais do que o preço que era para cobrar, a pessoa te enrola no troco, uns querendo, outros não, mas acontece, né? Acontece. Eu geralmente fico quieto. Esses dias o rapaz me cobrou R$12,50 no café, lá no lanche. Eu paguei com uma nota de 20, mas no final das contas ele cobrou foi 15. Eu ia voltar, falei assim, sabe uma coisa, R$12,50 para 15? É muito pouca diferença, eu não estou afim, né? Porque a gente acaba gastando dinheiro com um monte de bobagem aí de uma hora para outra, né? Deixa pra lá. Até que eu gosto do lugar onde eu tomei o café, né? Porque um ponto de café é muito bom. Então fica por conta, né? Mas da próxima vez eu vou ficar mais esperto. Ele não vai me dar uma rasteira na segunda vez, não. Bom, então, motivos para a gente se aborrecer, para a gente discutir, para a gente se sentir ofendido, se sentir ultrajado. Todo lugar, quase todo dia, a gente vai acabar encontrando isso. Tá? Lembrem de uma coisa, isso inclusive é matéria lá do Livro dos Espíritos, né? Quem vive isolado para não ter que se envolver com os problemas do mundo, está se iludindo. Não vai conseguir nada com isso, a não ser ficar isolado. Tá? Mas se a gente quiser crescer, quiser se melhorar, quiser aprender coisas novas, quiser colocar em prova o que nós realmente queremos fazer, você tem que viver em sociedade. Você tem que enfrentar os desafios. Tá? E numa visão cristã, nada como viver em sociedade. É o que a gente mais precisa. É onde a gente se atrita o tempo todo e a gente se melhora. Acha que não, mas se melhora. Tá? Quantas pessoas dizem a mesma coisa? Eu, quando era mais jovem, eu brigava à toa. Quando eu era mais jovem, ninguém me passava a perna. Quando eu era mais jovem, Agora não, agora chega, cansei. Agora a vida já me bateu tanto, né, que eu já estou enxergando as coisas de outro modo. Estou mais tranquilo, estou mais light. Se tivesse isolado 30 anos, 40, 50 anos da vida dele, ele ia estar falando isso? Não ia. Não ia. Né? Mas ele está vivendo em sociedade, ele está se atritando o tempo todo. E ele acaba chegando à conclusão que não vale a pena, né, brigar o tempo todo, discutir o tempo todo. Né? Não vale a pena. Tudo isso vai nos aperfeiçoando. E quando nós aceitamos esse aperfeiçoamento, é aí que nós vamos entender Kardec.
esforço que faz no dia a dia, as lutas que enfrenta com coragem, sem querer violência, sem querer, né, bate-boca, sem querer nada, nenhum tipo de intriga, nada. A gente vai acabar preferindo viver de forma light. Quando nós vamos fazer algumas pesquisas, alguns estudos sobre serenidade, por exemplo, né, nós vamos lembrar do Cristo, que pediu que nós fôssemos mansos e pacíficos, porque herdaríamos a terra. Não é assim? Ser manso e pacífico é algo que vamos conseguindo com o tempo, né? Com o tempo. Às vezes até com muitas encarnações, mas vamos conseguir. Só que é o seguinte, Jesus muitas vezes foi chamado, né, lá na linguagem deles lá, mas traduzindo para a nossa, muitas vezes ele foi chamado de covarde, ele foi chamado de lunático, ele foi chamado, enfim, né, de uma criatura insignificante, em vários sentidos. Por quê? Porque ele era totalmente diferente do padrão. Né? O padrão era olho por olho, dente por dente, era a convenção da sociedade da época. O padrão era o que é meu, ninguém bota a mão. Né? Era tudo assim. Tá? Se me ofender, eu tenho o direito de revidar e vai embora. Vai embora. Tá? O próprio povo, né? Dividia quem era rico, quem era da igreja, quem era isso, quem era daquilo, e era uma confusão danada. Irmão contra irmão, né? Por causa de posição, por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Jesus não. Para ele todos eram iguais, não tinha diferença nenhuma. Né? Falar com o tal doutor da lei, com o príncipe dos sacerdotes, com o governador romano, para ele era a mesma coisa, não tinha diferença nenhuma. Usava sempre a mesma estratégia. Né? Ouvia, falava do assunto com delicadeza, com amor, com respeito. Era a mesma conversa com todos. Né? Dizem até que Jesus em alguns momentos se exaltava, né? Entrou no templo, bichos presos lá para serem vendidos, para serem sacrificados, e ele não gostou, e ele bateu, ele quebrou, ele derrubou. Até hoje isso não foi provado. Está escrito, está registrado isso, mas não condiz muito, né, com uma criatura que é todo amor e bondade. Não é verdade? Então, exatamente por ser todo amor e bondade, o tempo todo é que ele era muito criticado. E hoje, todos nós que quisermos lutar, né, para sermos mansos, pacíficos, serenos, também vamos continuar sendo taxados, né, de covardes. Não é verdade? O que a pessoa te agride fisicamente mesmo e você fica quieto e não revida. Ainda diz que perdoa a pessoa que fez. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é covardia. Ou não é? Para o cristão, né, e para o espírita, porque é a mesma coisa, é um ato de força moral. Você recebe um impacto negativo e não vai devolver com outro impacto negativo. Porque sabe que o bem pelo bem é a única coisa que realmente conta. Né? O bem pelo bem. Mesmo sofrendo todo tipo de revés, você não está querendo mais retribuir na mesma moeda. Você vai retribuir de uma forma positiva. Ou seja, o que Jesus disse, né? Que os brandos e pacíficos herdarão a terra, significa então que quando nós nos colocamos num caminho de melhora individual, teremos condição justa, por mérito, tá? De continuarmos reencarnando aqui enquanto for necessário para nós, numa posição cada vez melhor.
mais amparados pela espiritualidade, mais próximo de espíritos encarnados de boa índole. Vai ficar livre dos problemas? Não vai. Claro que não. Tá? Porque nós vamos, estudando, ouvindo, e cada vez mais a certeza é uma só. Tá? A dor, as angústias, tão comuns, no dia a dia desse planeta para qualquer um, nos faz crescer, nos desperta para melhorar. Apesar de muitas vezes não parecer isso que seja verdade, mas é verdade. Só se sabe o quanto dói quem sente a dor. Eu estou sentindo uma dor imensa, eu digo para vocês, eu estou sofrendo horrores. Vocês estão ouvindo. Qual é o tamanho dessa dor? Vocês não têm como saber. Não tem como. Mas um ou outro, em algum momento, também vai sentir uma dor pesada também. Aí vai saber. Aí vai saber. Então veja só. A serenidade, a brandura, a mansuetude está ao alcance de todos nós. É uma conquista. Tá? É uma conquista. Está ao alcance de todos. Todos vamos conseguir. Mas, enquanto não conseguimos, enquanto estamos naquela luta interior e o homem velho, a nossa bagagem do passado está falando muito alto ainda, estamos reagindo às agressões de toda a natureza, estamos nos rebelando contra as situações que a gente não gosta, não aceita. O homem velho está exigindo isso e a gente está cedendo. Enquanto estiver nessa situação, também vamos continuar reencarnando na Terra, mas visitados cada vez mais pela dor, pelas angústias, porque elas vão nos obrigando a mudar. Você tem que sentir, então, uma dor mais profunda para você entender que não é bom, que tem que mudar. O que importa é o seguinte: todos nós temos o mesmo potencial para chegarmos à perfeição. Exercício do amor. Amor por si mesmo. Vamos lá. Mas isso é egoísmo, isso é vaidade. Cuidar muito de si, amar a si mesmo, isso é vaidade. Não. Gente, vaidade entende-se quando há excessos. Vaidade entende-se quando há excessos. Quem quer ajudar, quem quer ser útil, quem quer produzir algo, tem que cuidar de si mesmo. Se não cuidar de si mesmo, como vai fazer? Como vai ter saúde, como vai ter inteligência, equilíbrio, sabedoria, seja lá o que for, para fazer o que quer fazer? Não é verdade? Então é preciso investir em nós mesmos. Lei do amor. Não é só pelos outros. Mas tem almas aí que só se dedicam aos outros. Gente, eu sei que tem. Mas são almas que já passaram há muito tempo pelas dificuldades que a gente está passando. Já superaram as lutas que nós temos que enfrentar há muito tempo. São almas que vêm aqui para mostrar para nós que mesmo quem já chegou lá na frente, tem permissão para voltar e ajudar os que estão na retaguarda. Então, por exemplo, sabemos que em qualquer cidade aí tem sempre os cantões onde tem pessoas com uma situação muito difícil, de saúde, de recurso financeiro, habitação. Todo lugar tem, todo cantão aí tem gente demais aí passando por um monte de dificuldades. E a gente não, a gente está no meio do caminho. Temos apenas o suficiente, mas já está bom. Já dá para viver com bastante dignidade, e a partir dali só crescer. Será que a gente, se sair do nosso conforto, da nossa posição, pelo menos um dia do mês, para ir conviver um pouquinho com aqueles mais necessitados, isso nos reduz? Isso nos desqualifica? Isso faz a gente perder alguma coisa? Não, não faz. Na verdade, não faz. Muito pelo contrário.
Se você fizer isso por amor, por interesse em ajudar em, de alguma forma, aquele outro que está numa situação mais difícil do que a sua, isso te faz crescer. Não é? Isso te faz crescer. E é justamente por isso, baseado nesse aperfeiçoamento constante, que vai nos fazendo cada vez mais ser bons cristãos, bons espíritas, que nós precisamos voltar e reencarnar numa posição bem para trás em relação àquilo que a gente já tinha conquistado. Você não perde nada, mas eu vou passar uma existência inteira com uma situação difícil, muito complicada, não vou perder nada? Não, não vai perder nada. Você vai ganhar, desde que você não se revolte. Desde que você, estando lá, no meio da confusão, no meio da dificuldade, você continue lutando para crescer, para se melhorar, dando bons exemplos para os outros. Enquanto muitos estão lá revoltados, porque estão passando fome, revoltados porque não tem uma casa decente para morar, você está lá no meio deles. Calma, gente. Vamos trabalhar, vamos levar a sério. Vamos melhorar o que a gente possa melhorar. Você está lá. Você já tem uma bagagem melhor, né? Que não vai lembrar dela aqui, naquele momento ali, de tudo que você já conquistou. Você não vai lembrar. Mas faz parte de você. Não, vamos lutar, vamos vencer. Vamos batalhar. Quando a gente se propõe a estudar as obras, né, principalmente de André Luiz, vocês sabem que André Luiz tem a série, né, começa com o livro Nosso Lar, ela é toda romanceada, né? São casos verdadeiros, mas que a espiritualidade modifica bastante coisas, né? Modifica o nome das pessoas, modifica cidade, né? Nem sempre, mas geralmente eles modificam. Tá? Principalmente os nomes, né? Isso aí não tem jeito, tem que modificar mesmo. Tá? Mas são casos verdadeiros, que são colocados ali de tal maneira que fica fácil e gostoso da gente ler, da gente estudar, da gente comentar a respeito. Não é? Então, por exemplo, nós temos ali no livro Entre a Terra e o Céu. Tá? Ali, logo nos primeiros capítulos, 7, 8, por ali, tem um caso. Antonina, 3 filhos encarnados e um desencarnado. Desencarnou com 8 anos. Antes do desencarne de 8, o marido largou ela para se envolver com uma aventura. Provavelmente, não diz lá, mas provavelmente encontrou outra mulher, né? Se encantou por outra e largou a esposa Antonina e 4 filhos. Antonina gritou, xingou? De jeito nenhum. Ela simplesmente foi trabalhar. Bom, agora eu que tenho que sustentar essa criançada toda. E ela foi. De repente, um dos meninos de 8 anos fica doente, pneumonia. Ela continua trabalhando, recursos médicos, alimentação adequada, mas o garoto se foi, desencarnou. Ela perdeu a cabeça? Ela lembrou de xingar o marido? Se ele estivesse aqui, nada disso teria acontecido, né? Teríamos o apoio, teria quem botasse comida na mesa, não precisaria trabalhar fora, poderia cuidar mais dos filhos. Não, nada disso. Procurou compreender, como cristã, né, que alguma coisa aconteceu com o marido. Tá? Uma fraqueza moral, uma mulher cruel que, né, foi trabalhando a cabeça dele e acabou dominando ele, pode ter sido. O que importa é o seguinte, ela não jogou nenhuma responsabilidade nas costas dele, ela continuou acreditando que ela podia fazer o melhor. Conclusão, né? É a pessoa, é o tipo da pessoa que não perde a fé, não perde a esperança, não se desespera. Fazia lá o seu culto do Evangelho no lar, com a Bíblia, né, com os 3 filhos. Passava para os filhos todas as vezes, todos os dias, durante o Evangelho, a necessidade do perdão, a necessidade de continuar lutando, a necessidade de não desistir jamais,
por maiores que sejam as dificuldades. E as crianças, né, de acordo com a idade, iam debatendo com ela. O mais velho de 12 anos, então, questiona no dia da lição do perdão. Eu não consigo, né, esquecer que papai nos abandonou, né, que nosso irmão desencarna. Se ele estivesse aqui, talvez fosse tudo diferente. Antonina, a mãe vai dizer, não, meu filho, não pensa assim. Se o seu irmão desencarnou cedo, é porque Deus o chamou. Né? Porque todos nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então Deus o chamou. E ele continua vivendo. Ele continua certamente olhando por nós, vibrando por nós. E nós temos que fazer o mesmo. Lembrar dele com amor, com carinho. Né? Então vejam só. No relato do livro, Antonina não é espírita. Né? Ainda mais que esses casos sempre se passam ou no final do século XIX ou no início do século XX. Né? Dificilmente o espiritismo estava bem alastrado nessas épocas. Então, era cristão, frequentava a igreja, estudava a Bíblia, né? Prioritariamente o Novo Testamento, e passava para os filhos. Vivia e passava para os filhos, dava o exemplo. Né? Bom, se realmente tem pessoas assim e não tem o conhecimento espírita, tá? Mas consegue entender os ensinos do Cristo e consegue vivenciá-lo de uma forma verdadeira, isso quer dizer que todos podem. Outra coisa importante, né, dentro desse estudo sobre os verdadeiros espíritas, os bons espíritas, certo? É que o espiritismo não traz nada de novo, a não ser complementando o que Jesus já havia ensinado, porque estamos em condições atuais de entender melhor algumas realidades que há 2000 anos não estávamos. Jesus falava, mas a gente não estava, né, preparado. Mas o que importa é o seguinte: os ensinos do Cristo chegam ao coração de qualquer um de nós. Não precisaria da doutrina espírita para nós entendermos que a alma é imortal. Não precisaria da doutrina espírita para nós entendermos que a lei do amor é o único caminho seguro de paz e felicidade. Não precisaria, porque tudo isso foi passado pelo Cristo. Mas a doutrina espírita tem uma vantagem. Ela não fala para nós, não mostra para nós nada com alegorias, com fantasias, nada disso. Vai direto ao ponto. Vai direto ao ponto. Qualquer pessoa que quiser realmente aprender os conceitos espíritas, aprende. Não precisa ser muito estudado, não precisa ter tempo sobrando para ficar estudando, não precisa. Poucos minutos de leitura e reflexão você já consegue pegar o pensamento espírita. Você já consegue entender o pensamento espírita. Então ele tem essa vantagem. Vai mais fundo, em muitos casos, né, em relação aos ensinos do Cristo. Complementa muito bem. Porém, não exige de nós muito para ele. Né? Mas como botar em prática? Tá tudo bem, você está falando, a gente estuda, a gente lê, a gente comenta, a gente chega a um acordo e tal. Mas botar em prática é um negócio complicadíssimo, gente. Pelo amor de Deus. Tudo que se fala é muito bonito, mas botar em prática é um desafio gigantesco. É um desafio gigantesco porque nós somos casca grossa. A verdade é essa. Nós ainda estamos presos, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente ainda está preso nisso. Né? Não é assim, colocar essa situação como um desastre na nossa vida. Não é isso. Está tudo bem, está tudo normal, é dentro do processo evolutivo. Né? Não há milagres. A gente não estala o dedo e resolve as coisas, gente. Isso aí é bobagem. Isso é bobagem. Até coisas pequeninas, simples demais,
Você está vendo aquilo ali, aí, isso aí eu faço, isso aí é moleza. Mas na hora que você bota a mão para fazer, você vai encontrar uma, duas, três dificuldades. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer, não tem prática. Então você só vai aprender, trabalhar, conquistar, se dar bem naquilo ali, quando você bota a mão na massa, depois de uma, duas, três, 10, 20, 30 vezes. Né? Falta muito para nós sermos perfeitos. Falta muito. Hoje a gente só tem a intenção. E quando descobrimos que a intenção pode ser transformada em algo mais além, nós vamos para a luta, sabendo que vamos errar, muitas vezes, mas não pode desistir. Né? Vocês já repararam uma coisa muito interessante nas conquistas? Nós estamos falando de conquistas morais, né? Nós estamos falando de vencer nossas dificuldades, né? Superar nossas más tendências. Mas vejam só, você conhece algum caso de que a pessoa começou acertando para depois errar? A pessoa é tão boa que começa acertando, depois ela erra, mas no início ela acerta. Não existe isso. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, você encontra dificuldade, você começa errando. Começa errando. E aí, o que a gente faz? Ah, eu não vou aprender mesmo, eu sou burrinho, eu sou desastrado, isso aí não dá para mim, esquece, não vou fazer, nunca mais. Não. Tá? Não. A gente tem que entender que tudo que a gente vai fazer, a gente começa com dificuldade. Primeiro vai errando, vai desperdiçando, vai fazendo bobagem, para depois ir começando a perceber onde poderia melhorar, como deveria fazer da próxima vez. Começa a ter mais calma, começa a pensar mais. Aí lá na frente você começa a acertar direitinho. Né? Por exemplo, eu estava vendo essa estante aqui, ó, de pinos. Eu fiz uma esses dias. Eu vi na internet, né? Copiei da internet, mas eu fiz uma. Falei, caramba, isso é fácil demais. Fácil demais. Comprei as tabuinhas lá, as ripinhas e fui montando. É fácil demais. Na hora que eu comecei a montar, de um lado ficava um pouquinho tortinho, tinha que ir lá, tirar os parafusos, acertar outra vez. Até que eu descobri o seguinte, peraí, se as prateleiras têm a mesma altura, eu vou fazer uma guia de madeira, né? Eu coloco uma guia, boto uma tábua, fica presa na guia, não tem como fugir mais da posição certa. Aí eu parafuso, passo a guia para o outro lado, chega na altura certa, eu parafuso. Falei, caramba, mas isso, gente, isso já é feito na Terra há milhares de anos. Pouco depois do Homem das Cavernas descobriram isso. E eu não. Eu aprendi depois que comecei a parafusar um negócio torto. Não é um torto todo torto, não, mas um torto pequenininho que não bate, né? Não pode. Né? Às vezes 3 milímetros bagunça tudo, não pode. Aí eu lembrei, falei, não, você pode fazer uma guia, você faz uma guia, coloca ali, apoia na guia, parafusa, bota a guia no outro lugar, parafusa, pronto, vai ficar tudo certinho, tudo igualzinho. Né? O famoso gabarito. Gabarito, a palavra certa é gabarito. Bom, então, já teve época, eu começava a fazer, deu errado, largava para lá, não botava mais a mão. Né? Já teve época que eu era assim, já fiz isso. Mas então, gente, as possibilidades são inúmeras, são as mesmas. Quando a gente começa a entender que se nesse momento não está dando certo, o melhor é parar, dar uma respirada, tomar uma água, um suco. Está na hora do almoço, então para, almoça, descansa um pouco, depois você volta. É outra história, a visão é outra, o momento é outro. Certo? Tem uma coisa, né, que é muito difícil de falar, é muito difícil às vezes de entender,
Mas é muito interessante para nós. Quando nós temos medo, quando nós temos ansiedade, quando nós temos raiva, quando nós temos, enfim, situações que não são do equilíbrio, tá? Aquilo ali é uma criação sua. Você cria e alimenta aquilo. Então, por exemplo, você começa a fazer o trabalho, começa a dar errado e você insiste. Não, eu vou insistir até conseguir. Você não para dar uma respirada, não dá uma voltinha. Não, vai ter que dar errado. Bom, quer dizer, eu vou ter que aprender a superar isso aqui, vai ter que dar certo. E aí você começa a xingar, começa a chutar tudo, porque você criou uma situação, né, de ansiedade, de querer resolver rápido. Você criou uma situação de raiva porque não está dando certo. Aquilo ali é uma criação sua. Enquanto você estiver ali naquele clima, vai ficar complicado. Por isso que tem que dar uma parada. Para, respira, volta depois. Pensa mais um pouquinho. Toma outra decisão depois. Aí fica tudo mais fácil, gente. Porque você não vai mais alimentar aquele momento que estava te deixando aflito, com raiva, ansioso. Você não vai mais alimentar aquilo. Isso também é domar as suas más inclinações. Né? Isso também é um esforço de transformação moral. Coisa do dia a dia. Qualquer um de nós passa por isso. Tá? Bom, é uma situação em que eu preciso da ajuda de alguém. Então, para e pede ajuda. Vai ficar orgulhoso? Não vou pedir ajuda não, eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. Você vai acabar resolvendo, mas quanto tempo vai levar? Qual o prejuízo que você vai tomar ali? Pode ser grande. Tá? O período que você ficou irritado, nervoso para poder resolver, gerou doenças para você. Já começou a abrir caminho para doenças, para males diversos. Será que a gente sabe disso? Será que a gente sabe disso? Então, a necessidade do auto-amor, né? Do auto-perdão, tudo baseado na lei do amor superior, não é vaidade. Tá? É exercício para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Certo? Agora, quando eu resolver, não, eu sou melhor do que os outros, eu sei mais do que os outros, eu posso mais do que os outros, e por aí vai, aí não, aí desequilibrou. Né? Aí realmente é vaidade, aí realmente é orgulho, aí realmente é uma queda moral. Tá? Mas a gente espera não precisar chegar nesse ponto. Não, eu sou espírita. Por que você é espírita? Porque eu vou na casa espírita, porque eu frequento regularmente, porque eu estudo lá, eu trabalho, eu me dedico. Ótimo. Agora, como nós estamos fazendo esse trabalho? De que forma nós estamos fazendo esse trabalho? Sabe por quê? Infelizmente, tem muitos espíritas, por exemplo, que só vão na casa espírita quando o palestrante já reconhecidamente é muito bom ou quando é uma pessoa nova, que eu não conheço. Aí eu vou. Se é aquelas pessoas que eu já vi 200 vezes, que eu já acompanho, não vou não. Que tipo de espírita é esse? Tá? Claro que aqui, né, o momento de um estudo, de uma palestra, é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão profunda e necessária. Mas vocês sabiam que cada um de nós aqui está doando coisas, energias, fluidos, para que a espiritualidade esteja cuidando de todos nós ao mesmo tempo e de uma quantidade absurda de espíritos sofredores? Um pouquinho que cada um de nós aqui pode doar de coisas boas, de energias boas, de bons pensamentos, da alegria de estar aqui hoje. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? E aí a gente sente vergonha. Meu Deus, tem gente que só vai se o palestrante for o Robinson. Ah, é o Robinson, eu vou lá. O Robinson fala bem pra caramba. Não, é o Guirlizone. Não, o Guirlizone é um crânio, vou lá. Cada vez que ele vai, ele fala coisas novas assim, maravilhosas. Gente,
Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá? Qualquer um que estiver aqui de boa vontade, veio porque realmente se sente bem em fazer o trabalho, está contribuindo em muito. Qualquer um de nós, frequentadores, trabalhadores da casa, quando estamos na casa, naqueles dias, naqueles horários de trabalho, tá? É um recurso imenso que a gente está doando para a espiritualidade, fazer um trabalho gigantesco que a gente nem sequer sonha em saber. Temos uma noção, né? Mas a gente não sabe de tudo. Não sabe. Tá? Ah, mas o que eu faço na casa? Eu não faço nada. Gente, não existe esse negócio de fazer bem, fazer mal, fazer grandioso, fazer pequeno. Não existe isso. Tá? Quando se fala do mundo espiritual, quando se fala dos trabalhadores do Cristo, os recursos que eles usam, os recursos que são disponibilizados, são imensos. Variam muito de situação para situação. Entende? Pode ser que hoje, nesse momento, o que estamos doando aqui sem saber, esteja sendo usado para levar lá para o hospital, para os necessitados que estão lá. Pode ser que esteja sendo usado para levar para o outro ali que está querendo suicídio, para dar um equilíbrio para ele. Pode estar sendo usado para poder, de uma certa forma, impedir espíritos arruaceiros de fazerem bagunça por aí. Pode ser. Mas isso é só o mínimo que a gente pode falar aqui. O mínimo. Né? Então, assim, os recursos que uma casa espírita oferece, estando aberta em dia de trabalho, de estudo, disso, daquilo, ou fechada mesmo, tá? Os recursos são imensos. É um hospital que não para de atender necessitados, dia e noite sem parar. É uma escola que não para de receber alunos, dia e noite sem parar. Tá? Uma casa espírita, se ela é orientada pelos seus trabalhadores e frequentadores, pelo coração, se as pessoas têm alegria de estar ali, se as pessoas têm boa vontade de estar ali, certo? É respeitado pela espiritualidade. Mas, em compensação, se houver essa questão que eu falei, quem é o palestrante? Ah, se for fulano eu vou, se não for, não vou não. Ah, aquele outro chato lá, não vou não. Tá? Sabe o que o Dr. Bezerra fala sobre isso? No livro Tramas da Obsessão. Tá? Ele fala que vai ser visto pela espiritualidade como um mero agrupamento de pessoas candidatas ao espiritismo. Ou seja, um clube. É um clube. Onde as pessoas se juntam interessadas em ser espírita, mas não estão fazendo ainda o que tem que fazer. Né? Certa vez, a gente leu tanta coisa na vida que eu já nem sei mais o que eu li, mas alguns trechos de algumas coisas a gente nunca consegue esquecer. Tá? Então, por exemplo, no passado, e ainda existe isso, casas pequenininhas, casas às vezes ainda de terra batida, né, por falta de recurso financeiro, né, casinha de telhado de telha eternite, né? Sapê não existe mais, mas telha eternite tem um monte, zinco, tem um monte por aí. E a espiritualidade conversando lá, mostrando pra gente, tá, que muitas das vezes as maiores tarefas que a espiritualidade precisa fazer para ajudar determinada região, determinado agrupamento de pessoas, eles conseguem o material naquelas casinhas. Aquelas casinhas que ninguém dá nada por elas. A pessoa que vai lá fazer a leitura, fazer o estudo, não sabe ler direito, não sabe falar direito. Mas o amor é tão grande, são pessoas tão sinceras no que querem, no que estão fazendo, que aquilo ali dá um recurso imenso para a espiritualidade trabalhar. Imenso. Então a gente tem que pensar nisso. Tá? Os bons espíritas não devem mais ficar preocupados com os grandes palestrantes. Né? Eu admiro, hoje mesmo já ouvi de manhã, né, o Arthur Valadares, né, um cara novo ainda, 30 e poucos aninhos, 35 talvez. Nossa, o cara parece um ser divinal encarnado, Arthur.
Arthur Valadares. Não sei se vocês conhecem. Né? Mas se você disser para mim assim, ó, Arthur Valadares está aqui numa cidade próxima. Dependendo do que eu tiver para fazer, eu não vou deixar de fazer de jeito nenhum para ver o Arthur Valadares. Para quê? Entendeu? Eu gosto dele, eu tenho, né, uma admiração imensa por ele. Mas eu não vou deixar de fazer alguma coisa importante, seja lá o que for, para ir ver Arthur Valadares, porque é um cara fenomenal. Não vou. Né? Já consegui compreender que todos têm o mesmo valor. Todos têm. Então, assim, dá para fazer? Meu tempo está sobrando, né? Dá para gastar um dinheirinho extra, fazer uma viagem para ouvir um palestrante desses. Teve época que a gente já foi à Volta Redonda, né, estar presente lá nas palestras de Valdo. Pelo menos uma vez eu fui. Tá? Depois ele veio mais próximo. Falei, não vou, eu já tenho compromisso, eu não vou. Né? Por quê, gente? Ele não tem nada de especial. Agora até desencarnou, né? Arthur Valadares, né? Haroldo Dutra, certo? E tantos outros aí fantásticos, não tem nada de especial. Eles leem, estudam, interpretam. Tem facilidade de pegar mais fundo as coisas? Tem, claro que tem. Mas e aí? Em qualquer lugar que você for, a pessoa abre o Evangelho segundo o Espiritismo, abre o Livro dos Espíritos, abre o Evangelho do Cristo, lê e comenta, tem um valor imenso aquilo ali. Imenso. Então não é nada de específico, nada de especial. Tá? Então os verdadeiros espíritas vão compreender isso. Tá? Os bons espíritas vão entender que tudo que a gente faça na direção do bem tem um valor imenso. Pode ser algo pequenininho. Manter a casa aberta, por exemplo, nos dias programados. É algo pequeno, fácil abrir uma casa e deixá-la aberta, receber as pessoas. Mas isso é grandioso. Para o mundo espiritual, para nós encarnados, isso é muito importante. Tá? Já houve casos e casos, mas é muito comum. Tá? A pessoa está lá fora, lá desesperada por algum motivo, encontra uma igreja aberta, encontra um centro aberto, entra, né, dizem, né, que foi coincidência, né, entrou e alguém estava falando algo que tocou o coração dela, ela melhorou. Ela deixou de pensar na besteira que ela ia fazer. Não foi por acaso. Nós sabemos que amigos espirituais estavam acompanhando ela, esperando uma oportunidade para dar um toque mais fundo, porque ela estava tão revoltada, tão nervosa, com ideia tão fixa, que não estava percebendo a ajuda espiritual. Mas quando passou e viu a porta aberta, né? Quando passou e viu a porta aberta, chamou a atenção da pessoa. Aí a espiritualidade, opa, abriu uma portinha, pumba, joga uma intuição nela, entra. Naquele momento ela capta a intuição e entra. Tá? E certamente, numa casa espírita, numa igreja, ninguém está ali para ficar falando bobagem. As pessoas, da maneira que podem, interpretam o que estão lendo. Né? Uns interpretam melhor, outros nem tanto, mas tudo bem, mas cada um interpreta do jeito que pode. Tá? Você não abre uma igreja, não abre um templo, não abre uma casa espírita, marca uma reunião e bota a música e vamos dançar. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Né? Bom, se vai fazer uma interpretação do Evangelho magnífica, é uma história. Se vai fazer uma interpretação básica, a maioria faz. Se vai fazer uma interpretação bem falha, bem fraquinha, não importa, gente. Muitas pessoas ali precisavam daquele tipo de explicação, daquele tipo de diálogo. Muitos espíritos estão ali precisando ouvir alguma coisa, nem que seja uma coisa simples, pequena. Tá? Então nós espíritas, se realmente queremos ser bons espíritas, temos que pensar melhor.
Temos que pensar melhor. Não importa, realmente não importa se é um local lindo, maravilhoso, grande, se é um local pequenininho, apertado, se é um local frequentado por pessoas muito carentes, nada disso importa. O que importa é o que a gente está ali dentro, o que nós levamos ali para dentro, é isso que importa. Então, alegria, gente. Ainda mais quem é trabalhador, quem é frequentador assíduo, né? Gosta mesmo. Vai com alegria. Não fica lamentando, né, o dia que está perdendo, o horário, nossa, tem festa, não sei o que, bababá, me chamaram para fazer isso, me chamaram para fazer aquilo. Não lamenta, não. Vai ter outras oportunidades. Com certeza vai. Tá? Não lamenta. Se você conseguiu chegar até ali, aquilo ali era o melhor para você. Entenda isso. Tá? Materialmente, pode ser que não. Não vai ganhar nada material. Não vai ganhar projeção social nenhuma. O que importa? O que importa é você estar bem com você mesmo. O que importa é a satisfação interior. O que importa é sentir profundamente que você está fazendo algo por você mesmo. E que você também pode estar, e certamente está, ajudando a outros. Mesmo se não fizer nada fisicamente falando. Mas de coração aberto ali, você está fazendo. Pessoal, é isso. Né? Que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre conosco. Que as lições espíritas, que para a maioria de nós, né, já são conhecidas, sejam cada vez mais bem aceitas e bem interpretadas. E aquilo que parece distante de nós, tenham certeza de uma coisa. Não, é normal que isso aconteça. Tá? As diferenças evolutivas, por exemplo, aqui nesse momento, são imensas entre um de nós, de um para o outro aí. São imensas. Tá? São imensas. Mas o que importa? O que importa é que a gente está junto. Para aprender junto. Para trabalhar junto. Para doar alguma coisa junto. Tá certo? Não viemos aqui esperando ter um som maravilhoso para a gente dançar, para a gente rebolar, para a gente pular. A gente sabe que não veio aqui para isso. Entendeu? Então, importa é que você veio em busca de alguma coisa que tocasse seu coração. Isso é que importa. E toca. Tá? A gente sempre tem, né, do lado espiritual a resposta de algumas coisas, mesmo quando a gente nem procura essa resposta. Mas eles falam. Né? Eles falam. Nada é perdido, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E quando a gente está confiante, alegre, feliz, para o local certo, para a situação certa, as coisas são grandiosas. Os resultados são maravilhosos. Muito obrigado.